Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma API utilizando o framework Nest.js para desenvolvimento de back-end. E além disso, nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar o Prisma, que é um ORM que vai nos auxiliar a fazer as nossas chamadas para o banco de dados Postgres, que a gente vai utilizar nesse projeto aqui. E cara, eu estou realmente muito feliz em poder compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que vai ser extremamente relevante e que vai gerar muito aprendizado para vocês. E antes de a gente começar, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito ainda, não seja inscrito, e deixa teu like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse conteúdo daqui para frente. Então, sem mais delongas, bora para minha tela e bora codar bastante a partir de agora. E antes de a gente começar de fato a desenvolver a nossa API, a gente precisa instalar na nossa máquina a CLI do Nest. Então, com essa CLI a gente vai conseguir rodar alguns comandos aqui no terminal que vão nos auxiliar com a construção da nossa aplicação utilizando o framework, beleza? Então vamos lá. Aqui no terminal vocês vão instalar globalmente utilizando o npm i-g. O nome do pacote vai ser @nestjs/cli. Eu não vou rodar aqui essa instalação na minha máquina porque eu já tenho ela instalada. Então, quando vocês finalizarem a instalação de vocês, a gente vai para o próximo passo, que é a construção, a criação do projeto em si, utilizando essa CLI. Então, eu vou dar um nest new, vou colocar o nome do projeto, vai se chamar Auth API. E por que ele vai se chamar Auth API? Né? Como a gente vai construir a partir de agora uma API com fluxo de autenticação, então a gente vai poder criar uma conta com e-mail e senha, a gente vai poder fazer login com aquele e-mail e senha do usuário. Então eu vou nomear o nosso projeto dessa forma. Então eu vou dar um Enter, ele vai perguntar aqui qual o Package Manager que eu gostaria de utilizar nesse projeto. Então eu gosto de utilizar o Yarn, então eu vou selecionar aqui. Vou dar um Enter e pronto. Ele vai fazer a criação do nosso projeto e vai trazer toda a estrutura já necessária para que a gente consiga desenvolver utilizando o Nest.js. Pronto, agora a gente finalizou a criação do projeto. Eu posso dar um CD Auth API e vou abrir o nosso projeto aqui utilizando o VS Code, beleza? Então aqui a gente tem toda a estrutura do projeto já configurada. A gente tem a S-Lint, a gente tem tudo já pronto, todas as coisas relacionadas ao TypeScript também, já que o Nest ele é um framework que utiliza o TypeScript por padrão. E aqui, antes de a gente começar de fato, eu vou remover alguns arquivos que a gente não precisa. Então, eu vou remover essa pasta teste aqui, vou dar um delete. E aqui dentro de SRC, eu vou deixar apenas o app module, tá? O resto eu posso vir aqui e apagar. Então, delete. Vou remover também esse service. Beleza. E aqui dentro do app module, ele vai reclamar aqui dessas importações, que eu não tenho mais esses arquivos. Eu vou removê-las. Vou limpar aqui os controllers e os providers de dentro do app module. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa falar relacionado ao Nest é que o Nest ele tem um desenvolvimento orientado a módulos, tá? Então, tudo que a gente for criar aqui, a gente vai sempre criar módulos para a nossa aplicação. Então, o Nest.js ele tem pelo menos um módulo, o módulo raiz, que no caso aqui é chamado de App Module, tá? Então, nesse App Module, a gente vai agregando os outros módulos que a gente for criando ao longo do desenvolvimento da nossa API, beleza? Então, esse carinha aqui vai ser o Start Point do Nest para que ele consiga rodar todo o projeto. Por isso que a gente faz a integração dos demais módulos aqui dentro. Então, deixa eu criar aqui só um arquivo vazio mesmo. Vou colocar aqui demo. E aqui eu vou escrever algumas coisas, tá? Então, no Nest, se a gente quiser, por exemplo, criar uma feature para users, então eu vou ter um conjunto de features relacionadas a usuários, eu poderia, por exemplo, criar um endpoint para
retornar o perfil do usuário, get profiles. Eu poderia também ter um conjunto de features para lidar com posts, tá? Então, imagine que a gente tem um blog, a gente teria um conjunto de funcionalidades relacionadas aos posts dos blogs. Então, poderia ter um método chamado de getPosts, poderia ter outro método getPostContent para renderizar as informações de um post específico. Então, observem que essas funcionalidades, elas são agrupadas de acordo com o seu contexto, tá? Então, tudo isso aqui é relacionado ao posts, portanto, isso aqui no Nest.js pode ser considerado um módulo, a parte, né, no caso. Então, a gente vai ter todas as regras de negócios relacionadas aos posts em um módulo específico. A gente também teria aqui um módulo para users, por exemplo, e aqui a gente teria todas as regras de negócios relacionadas aos usuários nesse módulo específico. Então, é basicamente dessa forma que o Nest funciona e a gente vai ver isso aqui na prática, beleza? Então, eu vou apagar aqui esse arquivo que eu acabei de criar e vamos nessa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso projeto de fato é abrir o terminal e a gente vai novamente utilizar a CLI do Nest. A gente vai utilizar bastante a CLI a partir de agora. Eu vou criar aqui um módulo chamado de Auth, que vai ser o primeiro módulo que a gente vai de fato criar no nosso projeto. Ó, ele já gerou para mim uma pastinha aqui chamada de Auth dentro de SRC e dentro dela ele já trouxe para mim, ó, o app, aliás, o Auth módulo. Então todos os módulos eles vão vir com esse decorator aqui, ó, @module de dentro do Nest. E além disso, a gente vai precisar de outras coisinhas dentro desse módulo. Então eu vou precisar aqui criar na verdade um controller. Então eu vou dar nestj controller auth, ele vai criar um controller aqui dentro da pasta. E vou criar também um service. E já vou explicar do que se trata cada um desses elementos que a gente acabou de criar. Beleza? Então, olha só. Depois de eu ter criado o controller, o service, ele já fez a integração aqui, ó, dentro do auth module, desses arquivos, né, desses elementos, do controller e do service, dentro do auth module. E a própria CLI já foi lá e adicionou para a gente, ó, o auth module dentro do app module, que é o nosso módulo raiz, beleza? Então ele já está aqui, ó, bonitinho para a gente. E aqui, ó, ele gerou também para a gente dois arquivos de teste, um para o controller e um para o serviço. Novamente, a gente não precisa se preocupar com testes na nossa aplicação, por enquanto. Então, eu vou deixar somente os arquivos que a gente quer, module, controller e service. Então, vamos começar aqui pelo controller, tá? Então, deixa eu minimizar aqui um pouquinho o terminal. Ó, o controller, ele vai ser onde a gente vai definir os endpoints da nossa API. Então, por exemplo, imagine que a gente tem um método post para o endpoint /auth/login, que vai receber aqui o e-mail e o password do usuário no body da requisição. Então, o controller ele é responsável por mapear esses endpoints para as nossas regras de negócio, beleza? Então aqui dentro do controller a gente vai receber todas as informações que o usuário enviar para um determinado endpoint dentro desse auth controller, beleza? Então aqui dentro desse auth controller eu vou deixar todos os endpoints que a gente vai precisar para que a gente possa criar a nossa conta, fazer o sign-in do usuário, quando ele tiver criado a conta, né, ele vai lá com o e-mail e senha dele e ele vai pegar um token de acesso para que ele possa utilizar os recursos da nossa API. Então tudo isso aqui vai ser descrito dentro desse método, dessa classe authController, beleza? Então, o primeiro método, na verdade, que eu vou criar vai ser um método post, tá? @post.
Eu vou chamar ele aqui de sign in. Eu vou importar esse decorator aqui de Nash barra common, tá? Vou dar um async e vou chamar esse método aqui de sign-in, beleza? Eu vou copiar esse carinha aqui também e a gente pode vir aqui em cima e criar um método de signup. Signup. Show? Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, tá. Ficou. Beleza. Então, esses dois métodos aqui para a gente começar. O método de criação de conta e o método de sign-in, beleza? Então, agora a gente precisa definir os DTOs, que vai ser os Data Transfer Object, que a gente vai passar para cada um desses métodos. E o que seriam os DTOs? Os DTOs são interfaces que a gente cria para definir quais são as informações que serão enviadas para os nossos endpoints, tá? Então, quando a gente estiver fazendo a nossa requisição ali no Postman, no Insomnia da vida, a gente vai ter que passar no body da requisição essas informações. E aí a gente define no nosso código a partir de DTOs, no caso. Então aqui dentro do auth, do módulo auth, eu posso vir criar aqui uma nova pasta chamada de DTOs. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado de auth.ts. E aqui dentro eu vou criar uma interface. Aliás, eu vou criar duas interfaces. Uma chamada de signup DTO. Signup DTO. E a outra vai ser chamada de sign-in DTO. No signup, eu vou enviar um nome, um e-mail, que vai ser uma string, e um password, que também vai ser uma string. Já no sign-in, que é o ato de logar, né, na nossa aplicação, a gente só vai precisar do e-mail e da senha do usuário. Então aqui eu posso vir aqui, ó, importar o decorator chamado de body. Vou nomear o parâmetro que a gente vai receber como signup. Na verdade, eu posso deixar aqui como body mesmo. Body. E eu vou importar o signup DTO lá dentro da pasta DTOs que a gente acabou de criar. Beleza? E aqui eu posso dar um console.log body. Beleza? Então vou fazer o mesmo aqui para o sign-in. Body. Vou tipar aqui com sign-in DTO. E vou dar um console.log body. Então aqui a gente já pode testar esse controller, né? Então a gente já tem aqui os endpoints criados. Então, para que a gente consiga chamar algum desses controllers, a gente precisa fazer uma requisição post. No caso aqui para o signup, a gente vai fazer uma requisição post para esse endpoint aqui, /auth/signup. E se eu quiser fazer uma requisição post para sign-in, eu vou fazer para esse endpoint aqui, beleza? Então, eu vou remover esses comentários. E claro, a gente precisa retornar alguma coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar o próprio body aqui na nossa requisição. Só para a gente ver se está realmente funcionando de fato. Então, agora que a gente já tem os controllers criados, né? A gente já tem os endpoints criados, a gente pode testar isso aqui que a gente fez, tá? Então, lá no terminal eu vou colocar nossa aplicação para rodar, vou dar um yarn start dev. Beleza, a aplicação está rodando. E agora eu vou abrir aqui, ó, o Thunder Client. Então, o Thunder Client é uma extensão que vocês podem instalar no VS Code e que vai possibilitar que você faça requisições, que vocês possam testar de fato alguma API que vocês tenham, tá? Então, isso aqui ele vai substituir tranquilamente o Postman, você não precisa instalar o Postman na tua máquina para testar esses endpoints. Então,
Eu vou aqui selecionar o método que eu quero, ó, post, e aqui eu vou dar http localhost. A nossa aplicação está rodando na porta 3000, /off, /signup. Aqui dentro do body, eu posso escrever aqui, ó. Eu posso enviar tanto JSON quanto form. Eu gosto de colocar form porque ele já deixa organizado para mim. Então, eu vou enviar um name, Matheus Castro. Vou enviar o e-mail, mateus@email.com, e vou enviar uma senha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui a gente só vai simular realmente se esse endpoint está funcionando na nossa API. Eu vou dar um send. Ele não retornou nada na response. Deixa eu ver aqui o que está rolando. Mas vamos ver se ele chamou aqui o nosso console.log. Então, deixa eu abrir aqui, ó. O body veio vazio. Estranho. Ó, na verdade eu utilizei a opção errada de formulário, né? Eu utilizei aqui o form, mas na verdade era para ter chamado aqui a requisição dentro desse form encode, beleza? Então ele já vai fazer todo o passe aí do JSON para a gente, desses dados do formulário, para nossa requisição. Então se eu clicar aqui em send, olha só, eu obtenho como resposta as informações que a gente enviou no body da requisição. Então isso quer dizer que o nosso endpoint está funcionando bonitinho. Agora a gente precisa de fato criar a regra de negócio para poder criar, né, cadastrar de fato esse usuário aqui no nosso banco de dados. Então vamos lá. Eu vou deixar essa requisição já pronta aqui, né, para a gente utilizar no futuro, em breve. E agora aqui dentro eu posso vir, deixa eu ver o que é que a gente pode criar aqui em seguida. A gente pode vir aqui no service e de fato criar a nossa regra de negócio para fazer de fato a criação do usuário. Então, um ponto muito importante relacionado ao service e ao controller, tá? Na verdade, ao service, né? O controller a gente já abordou do que se trata. Então, se vocês observarem o service, todos os services que a gente for criar, eles vão vir com esse injectable, esse decorator aqui, injectable. O que é que esse carinha faz? Basicamente, esse injectable diz para o Next, ó, essa classe aqui, ela vai ser um provider. Então, sempre que a gente criar um injectable aqui, uma classe com esse decorator, a gente precisa, lá no module, passá-la como um provider de dentro daquele módulo, tá? E por que que a gente precisa fazer isso? Porque quando a gente for utilizar o service dentro do controller, no caso aqui o off controller, a gente vai vir aqui, ó, dentro do construtor dessa classe e a gente vai dizer, ó, que ele vai receber um off service do tipo off service. Eu vou importar ele aqui. E dessa forma, a gente está gerando uma dependência para o off controller, para a classe off controller. Então a gente está definindo aqui que o off controller, para funcionar de fato, ele precisa receber uma instância da classe off service, para que a gente possa utilizar os métodos de dentro do off service aqui dentro do controller. Então, de onde é que vem essa instância? Então, o Next ele tem um mecanismo por debaixo dos panos chamado de Dependency Injection, que é um injetor de dependência de dentro das nossas classes. Então, a gente só precisa definir dentro dos construtores de uma classe que a gente precisa de uma determinada classe, né? Que ela precisa ser injetada lá dentro. E aí, como a gente definiu que o off service é um provider dentro do módulo aqui do off module, o Nest.js ele já sabe de onde ele deve buscar a classe para que ele possa instanciar. Então, como essa classe off service está definida aqui nos providers, quando eu for realmente utilizá-la dentro do off controller, ele vai lá dentro do provider, vai pegar a classe off service, vai instanciar para a gente e vai repassar aqui a instância dentro do construtor
da classe authController, e aí a gente vai conseguir utilizar os métodos do authService normalmente, beleza? Então, lá dentro do authService, eu vou ter alguns métodos. Então, na verdade, eu vou ter basicamente o método de signup e o método de sign-in. Então, signup, a gente vai receber a data, que vai ser os mesmos GTOs, né, na verdade. A gente vai receber dentro do signup os parâmetros que a gente ia enviar no body da nossa requisição. Então, eu posso tipar ele aqui como signup DTO também. E aqui, na verdade, deixa eu ver se faz sentido a gente utilizar o mesmo DTO aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, o signup DTO, e a gente vai utilizar essas informações seguindo a mesma interface, beleza? Aqui eu vou também dar um sign-in DTO, e aqui a gente vai dar só um console.log no data, para ele parar de reclamar, dizendo que a gente não está utilizando o método. Vou fazer o mesmo aqui para o sign-in. Show de bola. E aqui dentro do authController, eu posso já vir aqui, ó, e chamar await this. Então, para que eu possa acessar esse atributo, né, dentro dessa classe authController, eu vou utilizar o this para referenciar a classe em si, em questão. authService, signup, body. Então, eu vou passar aqui o body para dentro do meu serviço, para que ele possa fazer, de fato, a regra de negócio pesada. Então, aqui, só para a gente distinguir aqui uma coisa da outra. Por que você está criando, Matheus, um método igual ao mesmo método dentro do controller? Então, como eu falei, a responsabilidade do controller, nesse caso, é simplesmente mapear um endpoint e receber os atributos dentro do body e repassar para uma classe que é específica para realizar as regras de negócio da nossa aplicação. Então, nesse caso, a classe que tem essa responsabilidade de fazer, de fato, a criação desse usuário é a classe de serviço, o authService, beleza? Então, por isso que a gente repassa ela aqui nessa chamada. Então, eu posso remover aqui o nosso console.log do método signup. Vou fazer aqui a mesma coisa para dentro de sign-in. This.authService, sign-in, passando o body que a gente recebeu aqui dentro. Show? Então, vamos lá, dentro do authService, fazer algumas mudanças, adicionar as funcionalidades necessárias aqui dentro desse carinha aqui. Então, agora chegou o momento da gente criar toda a integração aqui com o Prisma, beleza? Então, eu vou dar um yarn add prisma -d. Então, eu vou instalar aqui o Prisma no nosso projeto. Agora, com o Prisma instalado, eu vou dar um npx prisma init. Então, ele vai criar aqui algumas coisas relacionadas ao Prisma para a gente. Então, vamos ver aqui o que ele criou. Ó, se a gente vier aqui do lado, ele já criou aqui o Prisma, essa pasta Prisma. E dentro dessa pasta, a gente tem o esquema do banco de dados. Então, na verdade, a gente ainda vai criar o esquema, né? A gente só tem algumas opções aqui, né? A gente tem o provider, que é basicamente o banco de dados que a gente vai utilizar dentro do Prisma. Por padrão, ele coloca aqui o Postgres. E a gente tem a URL, que vai ser a URL de conexão com o nosso banco de dados, para que a gente possa rodar migration, rodar as nossas consultas para o banco de dados e assim por diante. Então, ele já criou aqui também, ó, uma variável de ambiente, né, com as credenciais do Prisma para conectar no nosso banco Postgres. Aqui eu vou mudar essas informações, né, para a mesma informação que eu tenho aqui do meu banco já criado, que eu tenho um banco de dados já rodando no Docker para o Postgres. Então eu vou colocar as credenciais corretas aqui. Então aqui, ó, no lugar de John Doe, que é o usuário, e o random password, eu vou colocar o meu usuário, que é Postgres, e a senha Docker.
E aqui eu vou mudar o nome do banco de dados. Eu vou chamar de off, beleza? Vai ser o nome do banco de dados que a gente vai criar dentro do Postgres. E caso vocês não tenham, né, o Postgres instalado, eu recomendo que vocês instalem utilizando o Docker. É um processo bem simples, muito fácil, e você vai conseguir utilizar o Postgres aí na máquina de vocês de uma forma bem tranquila. Então, eu vou rodar aqui o Docker na minha máquina. Eu acredito que ele já esteja rodando, deixa eu ver. Ó, eu já tenho o Docker instalado e o banco de dados também. Ó. Eu tenho aqui o container PG, ele já está rodando na porta 54321. Então é a mesma porta que a gente definiu aqui. E se eu voltar aqui no esquema, eu posso vir aqui embaixo, vou criar um model chamado de user. Esse módulo no caso, né, vai representar a tabela de usuário lá dentro do Postgres. Então aqui eu vou dizer que ele tem um ID, vai ser int. Ele vai ser um auto-increment, né? Então toda vez que a gente for criando novos usuários no nosso banco de dados, o primeiro vai começar com ID1, o segundo ID2, e ele vai auto-incrementando esses IDs à medida que a gente vai adicionando novos registros, beleza? Então, ele vai ter um name, que vai ser um string, vai ter um e-mail, que vai ser um string, e esse e-mail ele deve ser único, eu não vou permitir usuário com o mesmo e-mail, não faz sentido. E ele vai ter um password, que também vai ser um string, beleza? Então, com isso aqui, a gente já pode gerar a nossa primeira migration, né, para a gente criar essa tabela user lá dentro do nosso banco de dados. Então, a gente pode rodar aqui npx prisma migrate dev traço name, para a gente passar o nome aqui da migration. Então, ela vai se chamar init. E aqui o que acontece é o seguinte, quando o Prisma ele roda a migration, ele identifica que não existe o banco de dados off lá no Postgres, e ele cria um novo banco e ele roda a migration, criando toda a estrutura para a gente. Tanto é que aqui ó, a gente já tem uma pasta, a migration. Se a gente abrir aqui a pasta init, a gente tem um arquivo aqui, ó, .sql, com todo o SQL que ele rodou lá dentro do banco. Então ele criou aqui, ó, ele deu um create table, user, passou aqui todos os atributos, né, as colunas daquela tabela, e ele criou para a gente lá o nosso banco de dados. Então para verificar, eu vou abrir aqui o Postico. Olha só, o Postico é uma aplicação que eu utilizo para visualizar, né, os meus bancos de dados. Olha só, eu tenho aqui o banco off e tenho já criado a tabela user. Eu acredito que, dependendo do sistema operacional, você não vai conseguir utilizar o Postico. Eu acredito que ele é uma ferramenta somente disponível para Mac, mas tem inúmeras outras que vocês podem utilizar. Tem o Postbird e por aí vai. E o próprio Prisma, ele também tem um recurso bem parecido. Se a gente vier aqui no terminal e der um npx Prisma Studio, ele vai rodar um ambiente aqui, ó, bem parecido com o Postico. Olha só, a gente tem os models. Se a gente clicar aqui no model user, a gente tem todas as colunas bonitinhas aqui pra gente. E aqui a gente vai conseguir visualizar os registros que a gente for adicionando no nosso banco de dados dentro do Prisma Studio. Show? Então, vamos lá. Agora com tudo isso aqui configurado, o Prisma já configurado, o nosso banco já configurado também, a gente pode vir aqui, ó, dar um Nash G Service Prisma. Então a gente vai criar um serviço para que a gente possa utilizar o Prisma de fato na nossa aplicação. Então aqui dentro do Prisma, dentro do Service, eu vou apagar aqui esse arquivo de teste. Deixa eu minimizar aqui o terminal. Eu vou ter somente o Prisma Service mesmo. E aqui dentro a gente vai fazer algumas modificações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um extends aqui no Prisma Client, para que eu tenha acesso
a todos os métodos de dentro do Prisma Client, quando eu instanciar esse serviço aqui do Prisma, e vou dar um implements na classe onModuleInit. Por que ele está reclamando aqui? Ah tá, faltou o E. Implements onModuleInit. Deixa eu importar aqui de dentro do Nest.js/common. E aqui a gente vai ter um único método. Ele vai ser async, vai ser onModuleInit, que a gente tem acesso quando a gente instancia, aliás, quando a gente implementa essa classe aqui do Nest. E aqui dentro a gente vai fazer somente um @this.$connect. O que é que esse cara está fazendo? Ele basicamente está estabelecendo uma conexão com o nosso banco de dados lá no Prisma. Então ele vai pegar o URL que a gente tem dentro do esquema, que a gente definiu aqui, e quando a gente chamar o Prisma Service, ele já vai estabelecer a conexão, a gente vai conseguir manipular de fato o nosso banco de dados. Então, vamos fazer um teste, né? Então, para a gente utilizar esse carinha aqui, esse Prisma Service, lembrando, né? Como a gente está definindo o Prisma Service com o decorator injectable, a gente precisa passar o Prisma Service como um provider do módulo que a gente vai utilizar. Então, eu vou fazer isso aqui dentro do auth module. Eu vou importar aqui o Prisma Service. Show. E aqui dentro do auth service, dentro do construtor, eu posso vir e dizer o seguinte: private Prisma Service. Eu vou importar aqui o Prisma Service. Show. Aqui a gente pode só simplesmente dar ponto. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer dentro do signup é verificar, antes de criar o usuário, é verificar se não existe um usuário com aquele e-mail. Eu vou chamar esse método aqui, ó, await this.prismaservice.user. Ó, a gente já tem acesso a todos os models, né, que a gente definiu lá no nosso esquema. Então aqui a gente pode fazer todas as manipulações que a gente quiser com a tabela de user. A gente pode criar registro, a gente pode buscar registro e por aí vai. Então aqui eu vou dar um find unique, tá? Então aqui a gente pode, dentro do where, buscar pelo e-mail. Então aqui, ó, e-mail, de onde vai vir o e-mail, de dentro do data.email, tá? Então, aqui ele vai retornar um registro do Prisma, né, do user, se ele encontrar com base nesse e-mail. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou nomear essa variável de user already exists, tá? Por que eu estou nomeando assim? Porque a gente pode fazer aqui uma checagem, né? If user already exists, então aqui nesse if, se user already exists, ou seja, se ele retornar um registro no banco de dados com base nesse e-mail aqui que a gente está buscando, a gente lança uma exceção throw new unauthorized exception, tá? E aqui a gente passa uma mensagem: user already exists. Show? Então, esse erro aqui, essa exceção, ela já vai lançar para a gente o código HTTP correto, que é o código 401, e ele vai passar essa mensagem aqui na response da nossa requisição. Então isso aqui é bem legal do Nest.js. Então, se esse if, se a gente não conseguir, se ele não retornar nada de fato aqui na nossa consulta, find unique, a gente pode criar o registro de fato no nosso banco de dados. Então aqui, ó, eu vou dar const user await this.prisma service.user.create. E aqui dentro do create eu posso passar o data. Então a gente vai passar o name, o e-mail e a senha do usuário para dentro do método create. E aqui, ó, a gente pode retornar esse usuário bonitinho para o controller, né, que chamou esse método de signup. E aqui, por
por boa prática, né, a gente vai retornar o password, a gente não quer retornar o password na response. Eu vou extrair algumas informações que eu vou retornar aqui dentro desse método. Então, aqui eu vou retornar o ID do usuário, user.id, por enquanto, e-mail. Serão essas informações aqui que a gente vai retornar. O ID, o e-mail e o name. Então, a gente pode vir aqui no nosso controller agora e fazer simplesmente isso aqui. Pronto. Então, a gente vai dar um return no método signup do auth service. Beleza? Então, agora vamos testar aqui a nossa requisição novamente. Então, eu vou vir aqui no Thunder Client e vou fazer novamente uma requisição aqui, Olha só, ele gerou como response, um usuário com ID1, com o nome de Matheus e com o e-mail que eu havia criado, beleza? Agora vamos lá no Prisma Studio. Então, npx Prisma Studio. Olha só que legal, a gente tem o nosso primeiro registro salvo no Prisma. Então, ID1, Matheus, e-mail e a nossa senha. Então, a nossa senha aqui, ela não está encriptada, né? A gente, por motivo de segurança, precisa encriptar essa senha. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, para fazer a encriptação da senha, eu vou instalar um pacote chamado de bcrypt no Auth API. Show. E aqui no Auth Service, eu vou aqui em cima fazer um import tudo as bcrypt from bcrypt. E aqui ele vai reclamar pedindo para eu instalar o pacote de tipos do bcrypt. Eu posso instalar aqui também. Yarn add -d @types bcrypt. E ele vai parar de reclamar. Show? Então, aqui dentro, antes de eu instalar, aliás, antes de eu criar o usuário, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada de hashed password. Vou chamar um método do bcrypt chamado de hash, bcrypt.hash. Esse é um método assíncrono. E aqui eu vou passar a senha data.password. E aqui eu vou precisar passar um valor 10. Então vocês podem estar se perguntando, tá, para que serve esse número 10? Esse número 10 é o número de saltos que o bcrypt vai fazer quando ele estiver fazendo o hash da nossa senha. Então isso aqui vai impedir da gente gerar hashes iguais. Então se eu colocar um número menor aqui, existe a possibilidade de quando eu passar uma mesma senha, por exemplo, eu criei uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, gerei um hash com um número de saltos pequeno, né? Então, se eu passar novamente um novo usuário com a mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com um número de saltos menor, existe a possibilidade de a gente gerar um hash igual, parecido, né? Então, isso é ruim por questão de segurança. Então, é importante que a gente passe um número alto. Então, aqui eu estou passando o número 10, que aqui ele vai ser praticamente impossível dele gerar um hash igual para um mesmo valor, para uma mesma senha, no caso. Show? Então, aqui a nossa senha está encriptada, né? Já foi criado o hash para ela. E aqui dentro do data eu posso fazer o seguinte, eu posso passar tudo dentro do data, porém o password eu vou salvar como uma senha criptografada, beleza? E aqui a gente já pode testar esse método aqui, essa checagem. User already exists. Então, se eu voltar aqui no Thunder e tentar criar um usuário com um e-mail que já existe, olha só, unauthorized. A gente recebe um erro 401, o erro em questão, e a gente recebe aqui a mensagem de erro, user already exists. Então, aqui a gente precisa passar um novo e-mail. Show! Ele criou o usuário. E se a gente voltar lá no Prisma Studio, deixa eu dar um reload aqui. Acho que a gente fechou, né? Então deixa eu abrir o Postico.
olha só, para esse segundo usuário, a gente tem a senha totalmente criptografada no nosso banco de dados, beleza? Então aqui isso aqui é muito importante para a segurança das senhas do usuário. Então, show de bola. A próxima coisa que a gente precisa fazer, deixa eu ver, o método de sign up já está pronto. A gente pode já seguir aqui para o método de sign in. Então, o método de sign in, a gente vai fazer um processo bem parecido. Então, basicamente, a gente vai verificar aqui se o usuário existe. Então, eu posso copiar aqui o método find unique. A gente vai buscar o usuário pelo e-mail, tá? Então, aqui eu vou dar const user. Se eu não encontrar o usuário, eu já retorno um erro. Throw new erro, unauthorized exception também. E aqui eu vou colocar invalid credentials. Então, é importante a gente retornar esse invalid credentials porque a gente deixa a resposta ambígua. Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente está fazendo login das nossas aplicações, a gente não pode dizer, você errou teu e-mail, você errou tua senha. A gente tem que dizer que ele errou as credenciais dele. Ele pode ter errado só a senha, mas a gente deixa a mensagem de erro bem genérica, querendo dizer que ele pode ter gerado tanto a senha quanto o e-mail, tá? Porque isso aqui deixa difícil a tentativa de um hacker, né, tentar acessar uma conta que não é dele, beleza? Então, beleza. Se ele não encontrar o usuário com o e-mail, invalid credentials. Se ele encontrar o usuário, a gente vem aqui, ó, e agora a gente vai comparar a senha que está criptografada com a senha que ele enviou. Para fazer isso, a gente vai utilizar o método compare. O Copilot já está dando spoiler aqui. Então, password match, await, bcrypt, compare. E aqui, ó, de dentro do data, eu passo o password e eu vou comparar com a senha que estiver criptografada no banco de dados. Então, se a senha for inválida, novamente, a gente retorna aqui, ó, unauthorized exception invalid credentials, beleza? A gente vai retornar um erro 401 para esse carinha aqui. E agora, o próximo passo nesse método de sign-in é a gente gerar o token JWT, porque se ele não caiu em nenhum desses ifs, quer dizer que ele encontrou o usuário, as credenciais que ele passou na requisição estão corretas, então a gente precisa gerar um token de acesso para que ele possa se identificar quando ele estiver fazendo requisição em outros endpoints que são privados, beleza? Que são endpoints que precisam de autenticação. Então, para a gente utilizar o JWT aqui no Nest, a gente vai instalar um pacote chamado de yarnadd@nest.js/jwt. Beleza, com o pacote instalado, a gente pode vir aqui no auth module e a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar imports e a gente vai importar o JWT module. Então eu vou chamar aqui JWT module.register e aqui dentro a gente vai passar alguns valores de configurações. Então a gente vai passar o secret, que a gente quer assinar o token, a gente vai passar o tempo de inspiração do token e assim por diante. Então aqui eu vou dizer que ele é global, esse module. O secret, eu vou passar uma variável padrão mesmo aqui, uma string padrão. Eu vou colocar secret JWT por enquanto, tá? Isso aqui a gente vai mudar. E o sign-in, aliás, o sign options, a gente vai botar um expires em um dia. Na verdade, eu vou diminuir, eu vou colocar 60 segundos para que a gente tenha um token expirando após 60 segundos dele ter sido criado, beleza? Para o secret, eu vou vir aqui, ó, dentro do módulo auth, vou criar um arquivo chamado de constants, vou dar um export const, vai se chamar JWT constants, e aqui eu vou ter o secret, e esse secret vai vir de dentro de process.env.jwt secret.
beleza? Então a gente vai criar essa variável de ambiente aqui dentro do arquivo .env. Então eu vou vir aqui, vou chamar ela de JWT secret, beleza? Então isso aqui vai ser uma variável de ambiente que a gente vai utilizar para assinar os tokens de autenticação do nosso aplicativo. Então aqui no módulo eu posso vir e importar JWT constants.secret, beleza? Show de bola. Deixa eu só dar uma organizada aqui nas importações. Eu gosto de colocar os pacotes, né, que a gente instala logo no começo e as nossas importações, né, que a gente vai criando dos arquivos, deixar aqui logo depois de uma linha aqui abaixo das importações dos pacotes. Show? Então, feito isso, deixa eu ver se no App Module a gente precisa passar aqui o JWT, eu acredito que não. Realmente a gente não precisa. Então aqui dentro do Auth Service, a gente pode vir no construtor e definir o JWT Service. Aliás, vai ser privado, né? Private JWT Service do tipo JWT Service. Show? E lá no método de sign-in, a gente vai fazer o seguinte. Depois que todas as validações foram bem sucedidas, eu vou gerar aqui um access token chamando o this.jwtservice.sign e vou passar aqui as informações do usuário para dentro do token. Eu posso passar o ID, user.id, e posso passar aqui, na verdade eu posso passar tudo exceto a senha, né? Então eu vou passar aqui o name do usuário, user.name, e o e-mail. Show? Um detalhe, né? A assinatura do método vai ser sign-in async. Eu acabei esquecendo desse pequeno detalhe. Então aqui vai ser um método que a gente precisa aguardar com await. E aqui a gente pode retornar o access token diretão aqui para o nosso controller, beleza? Show de bola! Feito isso, a gente já tem o método de sign up e de sign in pronto. A gente só precisa testar de fato. Eu posso vir aqui no controller. Aqui eu preciso retornar, né, o sign in, aliás, o access token. Então eu vou dar um return aqui. Vou remover esse return body. E aqui a gente já tem as bases da nossa API pronta. Então eu vou lá novamente no Thunder, vou criar uma nova requisição do tipo post. Eu vou copiar aqui a URL completa. New request. Aqui vai ser sign in. E aqui no body, form encode, eu vou passar o e-mail Mateus1, e-mail.com. Vou passar o password. Deixa eu ver qual foi o password que a gente utilizou, de 1 até 8. Deixa eu copiar aqui. Olha só. Aqui ele retornou o token direto. Deixa eu passar como um objeto para ele vir como um JSON, tá? Então aqui no método sign-in, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar aqui um objeto e esse objeto vai conter aqui o access token. Então, vamos lá aqui novamente. Show! Agora sim, a gente retornou aqui um JSON com o access token aqui sendo uma chave do objeto. E aqui vocês podem estar se perguntando, o que é que significa esse monte de string aqui? O access token, aliás, o JWT, JSON Web Token, ele é dividido em 3 partes. Se vocês observarem aqui a string, a primeira parte aqui ela é separada por esse ponto. Essa primeira parte aqui quer dizer o header do token JWT. Dentro desse header, a gente tem um JSON dentro dele, né? E dentro desse JSON a gente tem o tipo do token, que é JWT, e a gente tem o algoritmo que foi utilizado para encriptar esse token,
tá? A segunda parte aqui do token, ela contém tudo que a gente passou no payload lá da assinatura do token. Então, se eu voltar aqui no Off Service, a segunda parte do JWT, ela vai ter todas essas informações que a gente adicionou durante a assinatura do usuário, do token, na verdade, né? Ele vai ter o ID do usuário, o name, o e-mail, e além disso ele vai ter outras informações relacionadas a quando o token foi criado e o tempo de expiração daquele token. Tudo isso vai estar aqui dentro dessa segunda parte do token JWT. E na última parte aqui, na terceira parte, a gente tem uma mistura, né? Então a gente vai juntar o cabeçalho do token, o payload e aquele secret que a gente gerou para assinar o token, tá? Então, todas essas informações aqui estão definidas dentro do JWT, e esse secret ele garante que somente a nossa aplicação pode criar um token com aquele secret e pode também decodificar aquele token utilizando o mesmo secret. Então, isso aqui garante que quando a gente enviar esse token para o browser, não vai correr nenhum risco de outros usuários poder modificar as informações dentro do token, porque a gente tem um secret que só a nossa aplicação sabe qual é, por conta daquela variável de ambiente que a gente criou, e por isso o JWT é um token super seguro para a gente fazer todo esse processo de autenticação de usuário. Show de bola? Então, beleza. Aqui a gente já tem todo o fluxo completo de autenticação e de criação de conta na nossa aplicação. Agora a gente precisa fazer mais uma modificação. A gente precisa testar aqui um endpoint. Então imagine que a gente tenha um endpoint que, para o usuário de fato acessar, ele precise se identificar dentro da nossa aplicação. Ele precisa fornecer um access token dentro do body da requisição. Então é dessa forma que a gente vai autenticar o usuário, vai identificar quem está fazendo aquela requisição por meio do token JWT, o Access Token que a gente acabou de criar durante o sign-in. Então aqui dentro do módulo auth, eu vou criar um guard, eu vou chamar aqui o arquivo de auth.guard.ts, e aqui a gente vai ter toda a nossa lógica de validação se o usuário está de fato autenticado. Qual que é a ideia aqui? Dentro desse guard, a gente vai ter toda a lógica necessária para extrair o token do cabeçalho da nossa requisição e verificar se aquele token é um token válido. Então aqui eu vou importar o decorator injectable. Eu vou criar uma classe chamada de authGuard e essa classe vai implementar aqui a classe canActivate do Nest Commons, beleza? Então essa classe ela vai ter um único método, canActivate, que vai ser um método que vai retornar boolean, como o Copilot aqui já está dando spoiler para a gente. Deixa eu importar aqui o execution context. Deixa eu apagar isso aqui. E aqui dentro a gente vai ter a nossa verificação, né? A gente vai extrair o token do cabeçalho e vai verificar se aquele token é válido. Então primeiro a gente precisa ter acesso à requisição que a gente fez. Então a gente vai vir dentro desse context .switch to http .get request. Então aqui dentro dessa variável request a gente vai ter todas as informações da requisição que foi feita. Em seguida eu vou extrair o token. Então eu preciso de dentro do cabeçalho authorization, a gente vai passar esse token access token dentro desse cabeçalho authorization, a gente passa e extrai ele aqui dentro dessa string. Então agora o próximo passo é a gente extrair o token. Então para isso eu vou criar aqui um método privado chamado de extract token from header. E aqui ele vai receber como parâmetro o request, que vai ser do tipo request. E ele vai retornar uma string ou undefined.
Então aqui eu posso fazer uma desestruturação de dentro do request.headers, e aqui eu vou pegar o cabeçalho authorization de dentro do header. Vou dar um split, né? Porque por padrão o token vai vir nesse formato aqui, bearer, e aqui o token. Então a gente vai dar um split aqui no meio, né? Pelo espaço, tá? E aqui a gente vai ter dois itens nesse array quando a gente estiver desestruturando, beleza? Caso esse token for undefined, aliás, esse header, a gente retorna um array vazio mesmo. E aqui a gente pode fazer o seguinte, type e token. Show? E aqui a gente vai fazer só uma validação antes de a gente fazer o return. Se o type for igual a bearer, que é o que a gente quer, a gente retorna o token. Caso contrário, a gente retorna undefined. Beleza? E aqui em cima a gente pode chamar o método extract token from header, beleza? E passando aqui para ele o request. Indo adiante, se o token for undefined, a gente retorna aqui um throw, a gente lança uma exceção, throw new unauthorized exception. Então vou importar aqui e a gente coloca aqui, ó, access token not found. E agora a gente vai fazer de fato a validação do nosso token. E agora o último passo é a gente fazer a validação do nosso token. Então eu vou colocar aqui um bloco try-catch. Aqui dentro eu vou ter um const payload await this.jwt service. Então a gente vai ter que definir aqui nessa classe o construtor. Então vou ter que importar aqui o JWT service. Ponto verify async. E aqui a gente vai passar o token para a gente, beleza? E outra coisa que a gente vai precisar também, dentro desse verify async, é passar o secret. Lembra que eu falei que para a gente decodificar o token, a gente precisa passar o mesmo secret que ele foi assinado. E aqui, se essa verificação for bem sucedida, a gente vai colocar um novo objeto dentro da nossa requisição, que vai ser todos os dados do usuário que estiverem dentro desse token. Então, eu venho aqui dentro de request e vou criar um atributo chamado user e vou passar o payload desse token. Aqui eu vou precisar dar um async nesse método, que é activate. Caso ele dê um erro, eu posso novamente dar um throw unauthorized exception invalid access token, beleza? Ou simplesmente, na verdade eu acho que para esses dois métodos aqui, eu não preciso passar essas mensagens, eu vou deixar ele em branco mesmo. Vou removê-los. E como a gente não vai precisar desse erro, né? Eu posso deixar o catch em branco aqui. Então, caso isso aqui for bem sucedido, a gente retorna true, o que quer dizer que esse método canActivate foi bem sucedido. Então, ele vai permitir que a gente prossiga com a nossa requisição e execute a requisição HTTP que a gente está fazendo, né? Para aquele endpoint. E aqui ele está reclamando porque, como a gente colocou async, precisa ser um promise boolean. Beleza? Show de bola. Então, a gente já tem o nosso guard criado, a gente precisa agora somente utilizá-lo em algum lugar. Então, eu vou vir aqui dentro do auth controller, vou criar uma requisição aqui chamada de get. Então, eu vou importar o método http get. Essa requisição vai se chamar getMe, tá? E aqui eu vou dar um async, vai se chamar de me. E aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter o parâmetro request, então eu vou dar um request, beleza? E aqui dentro eu vou dar um return request.user. Então esse user vai ter
todos os dados do usuário que a gente adicionou lá dentro do guard, beleza? Então, é isso. E aqui, para a gente de fato proteger esse endpoint com aquele guard que a gente criou, a gente pode passar o seguinte decorator, @use guards of guard. Então ele vai importar lá de dentro do of.guard, que é esse arquivo aqui, toda essa lógica. E aí quando a gente requisitar esse endpoint /me, a gente roda primeiro o guard, a validação, para verificar se o token está de fato presente no cabeçalho. E aí, se ele estiver presente e ele for um token válido, ele consegue acessar os dados do usuário aqui. Que a ideia é a gente retornar os dados do usuário que está logado. Show de bola? Então, eu vou vir aqui no Thunder novamente, vou dar um método get. Deixa eu copiar aqui a URL. E aqui eu vou colocar o endpoint of/me. Vou dar um send, ó, ele já deu um unauthorized logo de cara, ou seja, a gente não pode chamar esse método sem fornecer um token. Então eu vou vir aqui, ó, dentro de access, aliás, dentro de header, e vou passar aqui um token chamado de authorization. Lembra que a gente precisa passar dentro do cabeçalho esse token authorization. Ele vai ter o tipo bearer. E aqui, ó, eu vou chamar o método de sign-in, vou logar novamente. Na verdade, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste com esse token que a gente já tinha criado e provavelmente já inspirou, porque a duração dele é só 60 segundos. Ó, mesmo passando o token, ele deu unauthorized. Então vamos lá, vamos logar novamente. Gerei um novo token, um token válido. E aqui, ó, vou passar ele aqui no authorization. E olha só, a gente tem todas as informações do usuário por meio do token JWT que a gente passou aqui no cabeçalho da requisição. A gente tem o ID, o name, o e-mail e essas informações aqui, esse primeiro valor ia ter o momento, né, que aquele token foi criado, o token JWT, e esse EXP é o momento que ele vai ser inspirado, né? O tempo que ele vai inspirar, que ele vai expirar e ele não vai conseguir mais ser utilizado na nossa aplicação. E agora, para a gente de fato finalizar a implementação da nossa API, eu vou adicionar uma camada de validação que vai melhorar bastante a usabilidade dos nossos endpoints. Por exemplo, se eu tentar criar uma conta, né, no nosso endpoint de sign-up, sem fornecer todos os atributos necessários no body da requisição, ou seja, passar o name, o e-mail e o password, ao invés de a gente retornar um bad request, a nossa API vai retornar um erro 500, que não é o status code correto nesse caso, né? O ideal é que a gente retorne um bad request porque a gente fez uma requisição e a gente não passou os dados corretos para que aquela requisição fosse processada na nossa API, beleza? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no terminal e vou instalar mais dois pacotes. Vou dar um yarn class, yarn add class validator e o class transformer. E agora, com esses dois pacotes instalados, eu vou vir aqui em main e vou adicionar a seguinte chamada. Eu vou vir em app e use global pipes e vou instanciar o validation pipe, beleza? Então a ideia aqui é que todos os endpoints da nossa API, eles possam ter algum tipo de validação e que que essas validações possam ser executadas durante a chamada daquele endpoint, beleza? E agora, para a gente de fato colocar as validações corretamente em cada endpoint, eu vou vir aqui em DTOs, off.ts, e ao invés de eu criar interfaces para o DTO de sign-up e o DTO de sign-in, eu vou transformá-los em class, tá? E agora, para cada atributo dessas duas classes, eu vou adicionar o seguinte, olha só, eu vou adicionar o decorator isNotEmpty, que eu vou importar aqui do class validator. Então isso quer dizer que o campo name, ele não pode ser vazio quando a gente chamar a nossa requisição.
O campo e-mail, eu vou colocar um is e-mail. E o password, eu vou colocar aqui um is not empty. Vou fazer isso aqui para os demais. Deixa eu copiar só aqui e-mail e password. E vou colar aqui no sign-in.to. E pronto. A gente não precisa modificar mais nada aqui no nosso código, beleza? E se eu voltar lá no Thunder e tentar fazer um cadastro sem passar o name, o e-mail e o password, ao invés de retornar um erro 500, olha só, a gente retorna um erro 400, um bad request, e aqui a gente tem uma resposta muito mais descritiva, né, que nos ajuda a nos recuperar desse erro. Ó, no message a gente tem name should not be empty, ou seja, o e-mail não deve ser vazio. Aliás, o name, né? O e-mail deve ser um atributo do tipo e-mail, a gente não pode passar qualquer string, né, naquele campo de e-mail, a gente precisa realmente passar a informação no formato do e-mail. E o password should not be empty, então quer dizer que a gente não pode passar esses 3 atributos vazios no corpo da nossa requisição, no body da nossa requisição. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar o nome, ó, Matheus Castro, o e-mail, eu vou colocar Matheus, o password, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter um erro aqui no e-mail, certo? Ó, ele reclamou, o e-mail deve ser um e-mail. Então, para corrigir, eu vou colocar aqui mateus.castro@email.com. Show de bola, olha só, a gente criou o nosso novo usuário na nossa API. E agora, os nossos endpoints, eles estão totalmente protegidos por validações. A gente não pode mais fazer requisições sem passar todos os dados que são necessários para o endpoint realmente processar aquela informação. A mesma coisa aqui, ó, no sign-in, se eu remover a minha senha, fizer um request, olha só, password should not be empty. Então, aqui de fato, a gente garante que toda vez que a gente fizer uma requisição para a nossa API, a gente envie todos os parâmetros necessários. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a implementação desse projeto super bacana. Espero que vocês tenham curtido. E, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, para você continuar recebendo conteúdos como esse, clica aqui embaixo para se inscrever. Já deixa teu like aí no vídeo que vai me ajudar bastante. E se você quiser continuar evoluindo na programação de uma forma muito mais rápida, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha formação, a formação chamada Dev Sem Limites. Lá eu vou aprofundar em conteúdos como esse. A gente vai abordar mais a fundo, de fato, nesse tipo de conteúdo que vocês acabaram de ver aqui. E a ideia é te preparar, né, para vocês se tornarem um Dev Sem Limites, um Dev que sabe de todos os conceitos necessários para preencher uma vaga no mercado de programação. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!